Vamos lá. O que a questão traz novamente? Uma bicicleta onde você tem as duas coroas associadas por eixos diferentes e a roda da bicicleta está associada à coroa traseira pelo mesmo eixo. Então você tem que perceber que entre 1 e 2 tem a mesma velocidade linear e entre 2 e 3 há a mesma velocidade angular. Teoria essa que eu explanei nos vídeos anteriores, ok? Eduardo, o que ele quer? Ele quer o espaço percorrido pela bicicleta. E o espaço percorrido pela bicicleta é justamente a quantidade de voltas vezes o perímetro da roda. Se essa roda ela tem um determinado perímetro, quando essa roda executa 10 voltas, eu tenho que multiplicar o perímetro dela por 10 para saber quanto de espaço essa bicicleta percorreu. Então, na verdade, o que nós temos que ir atrás é de calcular o número de voltas que essa roda executa. Mas espera aí, a roda e a coroa traseira estão associadas pelo mesmo eixo. Então, as duas tendo a mesma velocidade angular, as duas também têm a mesma velocidade, as duas também têm a mesma frequência. Então, se as duas têm a mesma frequência, se nós estamos atrás, na verdade, do número de voltas da roda, também estamos atrás do número de voltas de R2, da coroa traseira. Então, se nós descobrirmos o número de voltas que a coroa traseira executa, nós sabemos o número de voltas que a roda executa, que é o que nós queremos saber, na verdade, para saber o espaço que a roda percorreu, consequentemente, que a bicicleta percorreu. Então, Eduardo, e como é que eu vou saber o número de voltas que a coroa traseira executa, Eduardo? Pelo amor de Deus. O que você nota na figura? Que a coroa traseira e a dianteira, elas têm a mesma velocidade linear. Estão associadas por eixos diferentes. Então, eu vou poder usar isso para encontrar essa relação. V1 é igual a quem? V2. Coroa dianteira, coroa traseira. Então, velocidade angular da 1 vezes o raio dela é igual a velocidade angular da 2 vezes o raio dela. Velocidade angular da 1, 2π vezes F1 vezes o raio da 1 é 2π vezes o raio da 2 vezes a frequência da 2. Vou deixar assim mesmo. Eduardo, como a gente sabe, né, 2π é cancelado com 2π, e essa relação de que se a frequência da 1 vezes o raio dela consegue ser igual à frequência da 2 vezes o raio dela, que eu já poderia ter começado a questão por aqui, né? Na verdade, isso aqui eu já tinha explicado. O que você nota? Que se eu vou passar da 1 para 2, esse raio, você nota que ele vai diminuir. E quando o raio diminui, a frequência o quê? Aumenta. Então, peraí. Ele explanou, ele te informou a frequência com que você executa a volta? Não. Foi que ele perguntou qual o espaço percorrido pela bicicleta no momento que você dá uma pedalada. Então, vamos fazer o seguinte. Uma pedalada é uma volta dessa coroa. Uma volta foi dada em quanto tempo? Ele diz? Não. Então eu vou restringir a uma unidade de tempo qualquer. E eu vou chamar essa volta como se fosse a nossa própria frequência. Uma volta eu vou tratá-la como se fosse uma frequência igual a 1. Então eu vou fazer o seguinte, sem unidade de medida, tá? Então essa frequência, ela termina sendo de uma volta da coroa 1. Aí eu quero descobrir o quê? O número de voltas da coroa 2. E eu vou tratar esse número de voltas como sendo a própria frequência. Então a frequência 1 executa uma volta, a coroa 1, aliás, executa uma volta. O seu raio, ele forneceu aí na questão. Se eu não me engano, esse raio, ele é de... Você nota que o diâmetro 30 centímetros, logo o raio igual a quanto? 15 centímetros. Vou deixar em centímetro mesmo, por quê? Porque centímetro daqui é cancelado com centímetro do outro lado, então não precisa nem transformar a unidade. A frequência da 2, que é o número de voltas que ela executa, é o que você deseja, vezes o raio. E esse raio do outro ele também forneceu. O raio do outro, diâmetro 10 centímetros, raio 5 centímetros. O que você nota? Que dá para você cancelar 1 e 3. Então, enquanto a coroa 1 executa uma volta, a coroa 2 executa 3 voltas. Ou seja, a frequência da 2, eu vou colocar aqui, 3 voltas. A frequência da 2 ser 3 voltas, isso também implica que a frequência da roda é de 3 voltas. Então, eu vou colocar logo aqui, a frequência da roda, ela é de 3 voltas. Por que, Eduardo? Galera, você tem que enxergar que a coroa 2 e a roda, 3 voltas. Que a coroa 2 e a roda,
elas estão associadas pelo mesmo eixo. E eu vou colocar aqui. Se a coroa 2 e a roda estão associadas pelo mesmo eixo, ômega 2 é obrigatoriamente igual a ômega 3. E se a velocidade angular é a mesma de 2 e de 3, obrigatoriamente a frequência da 2 é igual à frequência da 3. Não só a frequência, o período também. Então, ao percebermos que a frequência da polia 2 é de 3 voltas, a roda também é de 3 voltas. E se sabemos quantas voltas essa roda deu no momento em que eu dou uma pedalada, eu consigo calcular o espaço percorrido, porque isso eu multiplico pelo perímetro. Então, vamos lá. O espaço percorrido pela bicicleta, o ΔS, que eu vou chamar assim, termina sendo 3 vezes o comprimento de uma volta, que é o que a gente chama de perímetro. Então, eu vou chamar aqui de P mesmo. Tá bom? Então, ó, esse ΔS termina sendo 3 vezes o que é o perímetro? 2π vezes o raio, que é o raio de quem? De quem executa essa volta que está em contato com o solo, ou seja, da roda, que eu chamei de R3. Então, esse espaço termina sendo 3 vezes 2 vezes o π, ele pede para você utilizar na questão quanto? 3, para facilitar as contas, vezes esse raio. Ele te dá uma roda de diâmetro 80 centímetros. Então, ela é uma roda de raio 40 centímetros, 0,4 metro. Fazendo, você calcular um ΔS de 7,2 metros. Beleza?